quando eu tinha 11 anos, eu sou filha de nordestinos, então tem um pouquinho de Bahia, Paraíba, agora Sergipe, Ceará, Pernambuco, está quase o Nordeste inteiro lá representado. Nasci e cresci na periferia de São Paulo, em uma ocupação onde moramos até hoje, e quando eu tinha 11 anos, como aluna de escola pública, eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. E eu estava conversando com a Gabriela, e ela me dizia que seu pai, nosso governador Hollenberg, também participou dessa construção, mas são dessas pequenas coincidências e grandes coincidências da vida. Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, criou a Olimpíada de Matemática. E, mais recentemente, conversando com o professor Camacho, que é o mentor da UBMEP, para quem não conhece, ele me disse, e aqui eu uso suas palavras, que encontrou em Eduardo Campos uma alma gêmea, porque foi ele quem abraçou essa ideia, participou da construção da UBMEP e fez com que ela fosse a maior Olimpíada do mundo. Então, eu, com os meus 13 anos de idade, tendo recebido uma medalha de ouro, peguei meu primeiro avião para ir para Recife. Vejam como que é a vida. Porque Eduardo Campos havia acabado de virar governador de Pernambuco e, como criador da UBMEP, resolveram lhe homenagear naquele dia. Encontrei meu amigo Danilo Cabral, com cabelo um pouquinho mais preto, como secretário de Educação, e eu tenho essa foto. Eu, com 13 anos, cabelão, aquela fase bem complicada da nossa vida, mas com Danilo, com Eduardo, recebendo uma medalha que mudou minha vida para sempre. E eu tive muitas oportunidades nessa vida. Amigos, professores, minha família, que me devolveram o direito de sonhar. Mas a UBMEP foi a primeira grande oportunidade que eu tive. E eu tenho certeza que a vida quer nos ensinar alguma coisa com isso, porque a primeira grande oportunidade que eu recebi foi gestada, foi sonhada por uma das maiores lideranças do PSB. Então, que eu possa honrar essa oportunidade que eu tive, trabalhando de forma incansável pela nossa educação. Porque enquanto eu pude fazer uma faculdade, enquanto eu pude sonhar o que eu quisesse para o meu futuro, muitas pessoas que a gente ama, olhando aqui para minha mãe, muitas pessoas muito mais inteligentes e talentosas do que eu, foram ficando no meio do caminho. Eu perdi meu pai quando ele tinha 39 anos de idade para as drogas. E meu pai é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, que sem fazer ensino fundamental, sendo um cobrador de ônibus, escrevia tudo o que via na rua. Lia Harry Potter comigo e com meu irmão, ensinava a tabuada para a gente. Então, quando eu olho para histórias como a do meu pai, quando eu olho para histórias de pessoas próximas, amigos, vizinhos, que ou morreram muito cedo, ou largaram os estudos, eu tenho uma única certeza. Se eu estou aqui falando com vocês hoje, é porque a educação me devolveu o direito de sonhar. Mas se tanta gente não está aqui fazendo política e falando, é porque eles não têm essa oportunidade. E a gente tem que entender que essa desigualdade que a gente tem não só rouba o sonho dos nossos jovens, mas tira a vida, especialmente dos periféricos, especialmente dos jovens negros. Então, foi essa consciência do poder da educação que fez de mim uma ativista pela educação. Muito menos pela teoria e muito mais pela vivência. E foi esse ativismo pela educação, dentro da sala de aula, dentro de secretarias de educação, com movimentos como Mapa Educação, organizando protesto, porque também era necessário, que eu passei a entender que se a política e os políticos não mudassem, se a política não fosse ocupada e transformada, a gente nunca seria um país justo. A gente nunca seria um país desenvolvido, um país ético. E eu venho de um lugar em que até hoje há compra de votos, em que até hoje os políticos da região mandam seus cabos eleitorais para falar com a população. Então, para mim, foi uma longa trajetória para entender que a política é boa, para entender que a política é transformação. Cabe a nós mudar o imaginário que a população tem dela. E aqui eu queria reforçar a importância dos partidos políticos. Política é grupo. Essa é a maior certeza que eu tenho na minha vida. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. E a gente jamais pode ter a arrogância de achar que as coisas não estão boas porque nós não estamos lá. As coisas não estão boas porque a população não está lá representada. E eu sei que nessa conjuntura, mais do que nunca, nós precisamos de partidos fortes, de partidos democráticos, de partidos inclusivos, que coloquem acima de tudo o que é bom para a população, as transformações reais que nós podemos levar.
E, nesse sentido, do fundo do coração, e quem me conhece sabe que eu sou sincera até demais, eu não poderia escolher partido melhor para caminhar. Eu estou muito honrada, muito feliz, muito emocionada. Porque eu entro agora em um partido que sempre foi conhecido, não só por seus grandes pensadores, mas pelos grandes fazedores, que é isso que eu mais admiro em alguém. De pessoas que se desdobraram para mudar a vida do mais vulnerável, mesmo que aquela pessoa não pudesse fazer lobby, não pudesse acompanhar a política, nem soubesse do que estava acontecendo. Então, estar no partido de Jamil Haddad, de Mangabeira, de Arraes, de Eduardo Campos, de cada um de vocês que está aqui hoje, é uma responsabilidade gigantesca. Uma outra coisa que me dá muito orgulho no PSB é que esse partido nunca titubeou na defesa da democracia. Nunca teve dúvida sobre o seu lado nessa defesa democrática. Então, o mesmo partido que foi tão importante para que nós tivéssemos a redemocratização é o partido que agora se posiciona com coragem contra esse governo incompetente, corrupto, autoritário, que nos envergonha lá fora e que nos traz tanta dor e tanto sofrimento aqui dentro. Bolsonaro é, sim, responsável por essa inflação que a gente está vivendo, por esse descaso com a educação, é o pior momento da educação dos últimos 20 anos, por esse descaso com o meio ambiente, pela fome, por tantas mortes que poderiam ter sido evitadas. E vamos precisar de muita coragem e muito diálogo para fazer um enfrentamento a esse governo. E também me dá esperança estar em um partido que passa por uma autorreforma e que está disposto a apresentar as soluções que o nosso mundo precisa. Revolução tecnológica, aquecimento global. Essas questões não existiam alguns anos atrás. É por isso que nós precisamos apresentar um projeto de país. Não basta dizer, eu sou contra o Bolsonaro. Tem que dizer a que viemos, porque tem muita coisa boa aqui para a gente apresentar. Qual é a nossa pauta na educação? Para que nós tenhamos a melhor escola pública do mundo, para que nessa escola o filho do rico, o filho do pobre, o branco, o negro, todos tenham as mesmas oportunidades. Qual é a nossa pauta para a questão ambiental? Qual é a bandeira para o desenvolvimento econômico que traga a inclusão, que traga a sustentabilidade, não como um apêndice, mas como pilares principais do nosso desenvolvimento? Então, temos um desafio larguíssimo à frente. Mas, por último, o PSB tem uma característica que é a do diálogo. E o nosso país está muito dividido. As pessoas estão com tanto ódio, com tanto medo, sabe, com tanto sofrimento do que estão vivendo, que caberá a nós levar esperança, com projeto de país, com diálogo, com muito trabalho e com muita seriedade. Então, para finalizar, o que nos une aqui hoje é essa luta compartilhada, para que todas as crianças tenham o direito de sonhar e sonhem sem limites, para que cor da pele, gênero, orientação sexual, ser ou não criança com deficiência, local de nascimento, para que nenhuma dessas características determine não só quantos anos uma pessoa vive, não só até onde vai em sua vida, mas também qual é o sonho, o tamanho do sonho que tem. Porque esse é o maior crime que o Brasil comete. É olhar para uma criança sem ouvir seus talentos, sem ouvir seus anseios e determinar, na hora que nasce, até onde vai ir. Qual é o sonho que vai poder ter. Então, é essa luta pelo direito de sonhar que nos une aqui hoje. E a verdade é que eu estou muito animada para a gente trabalhar junto. Sim, tenho medo, tenho receio diante de tudo que acontece com o nosso país, mas temos coragem, temos liderança, sabe? Temos a capacidade de dialogar, de construir. E a gente tem um Brasil inteiro para reerguer a partir do, se Deus quiser, de 2023. E, com certeza, dá muito mais trabalho construir do que destruir. Mas se o que está em jogo é o sonho de nossas crianças, a gente não vai desistir. A gente vai seguir com coragem e vai enfrentar o que tiver de ser enfrentado. Pessoal, peço desculpas se falei alguma coisa errada. A emoção é muito grande, mas na figura do nosso presidente Carlos Siqueira, muito obrigada, estou muito honrada, muito feliz, muito disposta a trabalhar. E contem comigo que a luta é grande, mas é a única coisa que vale a pena. Muito obrigada.